Você que é advogado, estudante de direito, consumidor em geral. Olá! Estamos começando mais um programa CDC na palma da mão. Você que é advogado, estudante de direito, consumidor em geral, acompanhe aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, o El Diniz, e aqui no YouTube, o El Diniz Redes, conteúdos que nós iremos produzir a respeito do CDC. CDC, Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Esse é o primeiro vídeo do programa CDC na palma da mão. Esse programa ele vai trazer para você que acompanha as minhas redes sociais um artigo do Código de Defesa do Consumidor por dia. Esse primeiro programa nós vamos tratar do artigo 1º e assim sucessivamente. A cada dia um artigo novo, um esclarecimento, um conteúdo novo sobre aquele artigo. Os conteúdos serão feitos em vídeo, posts, mini artigos. Nós vamos produzir e postar nas redes sociais do El Diniz Reis. É o Instagram, o El Diniz, e o YouTube, o El Diniz Reis. Então, se inscreva aqui no YouTube, o El Diniz Reis, ative o sininho para acompanhar o conteúdo diariamente. Me siga lá no El Diniz, no Instagram, o El Diniz, para acompanhar lá também os conteúdos diários. Esse programa CDC na palma da mão, ele vai envolver vários conteúdos próprios que nós vamos produzir e postar nas minhas redes sociais, o El Diniz Redes no YouTube e o El Diniz no Instagram. Serão vídeos, eu vou trazer aqui convidados especiais, amigos, advogados, estagiários, juristas, promotores, juízes, professores. Todos esses convidados vão vir e trazer um conteúdo para complementar essa jornada do CDC na palma da mão. Então fique ligado, o programa está começando. Esse vídeo faz parte do primeiro artigo. Aqui nós vamos falar do artigo 1, primeiro artigo do CDC, e assim dá início a esse programa. Importante, dentre os conteúdos, além dos vídeos que nós vamos produzir, explicando artigo por artigo, dia a dia, também vamos produzir mini artigos que serão postados nas redes sociais, também vamos produzir podcasts com convidados e demais mídias como Reels, Stories. Acompanhe, não deixe de acompanhar todas as minhas redes sociais, no Instagram, o El Diniz, e aqui no YouTube, o El Diniz Redes. Esse programa CDC na palma da mão envolve a gestão do conhecimento que nós vamos fazer, produzir e postar em relação ao tema do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, quando nós passamos a conhecer mais profundamente os artigos, ali nós vamos encontrar os direitos, as garantias, e a gente vai conseguir empoderar mais o consumidor de boa fé. No nosso dia a dia, a maioria das relações que estabelecemos são relações de consumo. A gente compra um leite, compra um pão, a gente paga uma conta de concessionária. Tudo isso envolve a relação de consumo. E essas relações, todas elas, entre fornecedores e consumidores, estão protegidas pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Você sabe quais são suas garantias? Aqui nesse programa você vai aprender. Você sabe, se você faz uma compra pela internet, quais são seus direitos? Você pode devolver? Em quanto tempo? Qual o prazo? Aqui no programa nós iremos aprender. Superendividamento. Tem regra? O CDC tem regra para superendividamento? Aqui nesse programa nós vamos aprender. São N questões envolvendo
consumo, envolvendo compra e venda, contratação de serviços, envolvendo a relação entre fornecedores e consumidores. Fornecedores de produtos, de prestação de serviço, e consumidores de serviços e de produtos. Então, fique ligado nesse programa que a gente está iniciando agora, que é o CDC na palma da mão. É o estudo da Lei 8.078 de 90. Acompanhe aqui no meu Instagram, o El Diniz, diariamente, o conteúdo que nós vamos postar em relação a esse tema, e aqui no meu YouTube, o El Diniz Redes, os vídeos que nós iremos postar. Essa jornada está só começando. CDC na palma da mão. Você sabe quais são os seus direitos? Descubra como se proteger e ser um consumidor empoderado, garantidor, sabedor de suas garantias, os seus direitos e os seus deveres, que estão estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, gente, ele está aí para isso. Ele está aí para nos ajudar. Mas será que você realmente conhece seus direitos? Chegou a hora de desvendar as práticas abusivas, entender as garantias e se tornar um consumidor cada vez mais consciente de seus direitos e de suas garantias. Se prepare para uma jornada de conhecimento e empoderamento. São 119 artigos, salvo engano. São 119 artigos que nós iremos estudar juntos aqui, dia após dia. E a proposta, pessoal, desse primeiro vídeo da série é a gente aqui falar do artigo 1º do CDC. Após essa introdução, após todos esses avisos, para que você acompanhe todos os nossos vídeos, a gente vai agora falar do artigo 1º do CDC. Para que a gente possa comentar sobre ele, interpretá-lo, eu vou ler para que seja fixado. Então, diz o artigo 1º do CDC. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32º, 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Esse é o artigo 1º do CDC. O que ele traz? O que ele nos diz? O que devemos interpretar? Quais as garantias? Olha, como advogado especialista em direito do consumidor, eu entendo ser essencial conhecermos o artigo 1º que eu acabei de ler na íntegra, pois ele estabelece as bases de proteção e defesa de nós, consumidores. Bom, esse artigo então, pessoal, ele afirma que o CDC é responsável por estabelecer normas que visam a proteção e defesa dos consumidores. Essas normas, elas têm caráter de ordem pública. O que significa isso? São de interesse de todos e também de interesse social, pois buscam equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores. Um outro aspecto importante é o aspecto da fundamentação, da base, em qual fundamento, onde está fundamentado o nosso CDC e os artigos do Código de Defesa do Consumidor e todos esses direitos e garantias. Ele tem fundamento na Constituição Federal, como o inciso 32º do artigo 5º, que reconhece o direito do consumidor como um direito fundamental. E o inciso 5º do artigo 170 da Constituição Federal, que estabelece a defesa do consumidor como princípio de ordem econômica. Dessa forma, pessoal, o CDC tem o objetivo de garantir que os consumidores tenham
seus direitos respeitados. Conhecer o CDC se torna fundamental para que um consumidor possa exercer, então, os seus direitos e proteger as suas relações de consumo. Portanto, pessoal, lembre-se de que o direito do consumidor é uma ferramenta poderosa em suas mãos para garantir a segurança e o bem-estar das relações de consumo, portanto, de nós, consumidores. CDC na palma da mão. Você de fato sabe quais são os seus direitos como consumidor? Descubra aqui, então, nessa jornada de conhecimento que nós estamos começando, como se proteger e ser um consumidor empoderado, sabedor de seus direitos e de suas garantias. O Código de Defesa do Consumidor, pessoal, ele está aí, ele foi promulgado para te ajudar. Mas será que você realmente conhece todos os direitos que estão ali, todas as garantias que estão nele? Então, chegou a hora de desvendar práticas abusivas, entender as garantias contidas no CDC e se tornar um consumidor consciente dos seus direitos. Portanto, se prepare para uma jornada de conhecimento e empoderamento. Conforme eu havia dito, nesse primeiro post, esse primeiro vídeo da série, nós vamos estudar, nós vamos interpretar o artigo 1º do CDC. Então, eu vou dar uma pausa nas explicações para fazer a leitura do artigo. A melhor forma de se entender um artigo é iniciar com a leitura expressa do que diz a lei. Então, diz o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32º, 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Como advogado, especialista em direito do consumidor, entendo ser essencial o conhecimento do artigo 1º do CDC, porque ele estabelece as bases para a proteção dos consumidores no Brasil. Ora, esse artigo, conforme foi lido, ele afirma que o CDC é responsável por estabelecer as normas de proteção dos consumidores aqui no Brasil. O artigo diz ainda que essas normas elas têm caráter de ordem pública, ou seja, são de interesse de todos e também de interesse social, pois buscam equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores. Conforme o próprio artigo descreveu, o Código de Defesa do Consumidor tem fundamento na Constituição Federal. Ele trouxe aí os artigos 5º, inciso 32º e artigo 170, inciso 5º. O artigo 5º coloca a defesa do consumidor dentro dos direitos fundamentais da Constituição Federal e o artigo 170, que estabelece a defesa do consumidor como princípio de ordem econômica. Dessa forma, pessoal, o CDC ele tem o objetivo de garantir que os consumidores tenham seus direitos respeitados no momento da relação de consumo. Portanto, conhecer o CDC, que é o que nós estamos iniciando nesse primeiro vídeo, e vamos até o artigo 119, né? Então vão ter mais de 100 vídeos para a gente fazer essa jornada de conhecimento, é essencial, é fundamental para que você possa exercer os seus direitos e se proteger na relação de consumo. Portanto, lembre-se que o direito consumidor, nas nossas mãos, é uma ferramenta poderosa para garantir sua segurança e o seu bem-estar como consumidor de boa-fé. Vem comigo, esse foi o primeiro vídeo. Tendo dúvidas, pode colocar nos comentários, no Instagram Well Diniz ou
no YouTube Well Diniz Redes. Acompanhe os conteúdos diários para fazer parte, junto comigo, dessa jornada de aprendizado, empoderamento, de forma leve e prática. Até o próximo programa, não perca o conteúdo de amanhã. Espero que tenham gostado desse primeiro conteúdo, espero que tenham gostado do artigo 1º do CDC. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários ou no meu Instagram, Well Diniz, no canal do YouTube, Well Diniz Redes. Comentem, compartilhem e curtam muito esse material e esse projeto. Ele foi feito com carinho e é para você, consumidor.